consegui ouvir a música daqui. Ah, beleza. Você, quando eu vou fazer aqui, João, sabe o que é que eu esqueci de compartilhar a tela, o som contigo, tá? Então, peraí só um Ah, pouquinho. É, vou descompartilhar aqui contigo. Tá, então, João, você tem alguma coisa para falar assim para algum comentário? E aí, o que é que você gostaria de falar? Eu vou falar tá, primeiro para depois. Ó, quando eu ouço essa canção, o que eu imagino que vem à minha cabeça, né? Eu imagino assim uma orquestra à noite, no teatro, todos os instrumentos parados e de repente os instrumentos ganham vida e começam a tocar, começam a conversar uns com os outros. Eu imagino isso. Essa é a imagem que vem na minha cabeça quando eu ouço essa obra. E cada instrumento, se você prestar atenção minha visão como é que diz? Admirador, não, como é que diz? Pessoa que gosta de música. É, eu vejo que cada instrumento ele responde ao outro, que é uma coisa que a gente vai ver que é bem típico do choro, a interação, né? E essa coisa de um conversar com o outro, a improvisação, né? A gente vai ver isso que é uma coisa da estrutura do choro, né? Tem uma coisa bem... A pessoa precisa ter um virtuosismo, né? Ou a perfeição na execução, mas ao mesmo tempo ela tem que saber dialogar com as outras pessoas, saber provocar e responder, né? Então, essa coisa assim. Minha opinião de leigo, quer dizer, estudante de música barra leigo. João, alguma coisa a comentar sobre a minha opinião? não, não, tudo certo. Vou Eu acho que aqui. é por aí mesmo. Tem esse jogo aí mesmo como eu falei no arranjo, né? Uhum. Esses três instrumentos, e o cavaquinho também, né? Que sola a primeira parte e a terceira também. Mas tem essa coisa muitos momentos, esses três sopros fazendo cada um pedaço de uma frase, ou um faz uma coisa, o outro responde, né? Então tem todo um jogo aí de arranjo, e também tem sempre uma parte que é o improviso de um deles, né? De um dos sopros, assim. A repetição, quando você repete a mesma parte, o sopro vai lá e improvisa, né? Então tem esses dois lados assim do choro, que eu acho que foi importante, né? A coisa amarrada do arranjo e a coisa solta e individual criativa, né, da improvisação. Ah, massa. Deixa eu sair daqui do compartilhamento. Eu queria mostrar para o pessoal, né, porque aqui na escola, na aula tem várias pessoas que são músicos, né? A partitura que o João, no vídeo dele, na bio dele, ele disponibiliza a partitura, certo? E eu baixei a partitura, né, como estudante de música, é, e, e, e salvei em PDF para mostrar para vocês. Vocês gostariam de ver? Então, peraí só um pouquinho que eu vou congelar aqui para eu abrir a partitura. E, João, se você quiser, você pode fazer algum comentário sobre a partitura, né? É, esse negócio é bem tricky. Oi. Pergunta para ele, eu não sei, eu acho que todo mundo dele talvez tenha questões para trazer para ele, sobre como ele entende ele está ouvindo, não tá, João? Posição dele, com alguns dos conceitos que ele estudou, da disciplina, né? A gente aqui é Baixinho, uma... agora tá baixinho. Tá baixinho? Pergunta para ele, orgânico aí. Sua voz eu ouço melhor, mas a outra não. Do professor, né? É o pessoal que estiver
aí na sala, tem que, de repente, vir aqui falar, porque senão ele não vai ouvir direito. Ah, só um pouquinho, tá aqui. Tá aqui a partitura, ó. Ah, tá congelado. Tá? Consegue ver aí, João? Consigo. Então, aí você pode, se quiser, explicar um pouco da estrutura da música, né? Para quem já é. Eu vejo que é no Ré menor, né? O tom Tá da música, bom. Isso, né? vou fazer aqui uma. Vocês me ouvem bem aí, né? Sim, pode falar à vontade. Eu posso até aumentar, mas está todo mundo ouvindo bem aí? O que é que aumente? Tá bom o volume? Tá todo mundo ouvindo? Eu te ouvindo bem. Tá. Vou fazer uma análise formal dela rapidinho, só para dar uma base assim da música, né? A forma dela é a forma tradicional do choro. Ela tem três partes diferentes que Quando quiser, repetem. se quiser que eu dê essa partitura, tu me avisa, tá? Que- Tá. É, tem a primeira parte que é assim, Ré menor, né? Aí ela Aqui, repete, aí ela vai para a segunda parte que é em Fá maior, que Fá repete, aí maior. volta de novo pro A, e depois tem uma terceira parte em Ré maior, que está na segunda página. É, isso é a forma de choro tradicional, assim, o choro normalmente ele tinha essas três partes. Depois o choro foi evoluindo para muitas vezes ter só duas partes, que é mais assim, tipo forma de canção, né? Um A e B. É, e assim, em relação à música, ela tem essa ideia de apogiatura cromática, que é tipo um ornamento de semitom, né? Ela começa assim, né? Tirarirariri, são duas apogiaturas cromáticas. E ela carrega um pouco essa ideia pela música toda e tem uma coisa das frases subirem e descerem. E foi isso que me fez lembrar da ideia do João Teimoso, que é aquele bonequinho que você empurra e ele volta, né? Então, a música partiu dessas ideias assim que são ideias musicais mesmo, né? De apogiatura cromática, de frase melódica que sobe e desce. E dentro dessa estrutura do machixe, que é o antecessor assim do samba, né? Que é um ritmo assim mais próximo do baião, do calango, né? Tac, 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 né? Mais do que o samba. E é como se fosse um desdobramento assim desses choros mais tradicionais, desses machiches mais tradicionais, como o Corta-Jaca da Chiquinha Gonzaga, né? Eu acho que Uhum. você citou aí. Eu vou mostrar. E aí essa música, eu tive a sorte na época, na Tereza e Grupo Semente, Tereza, a gente ia gravar o Delicada, e aí tem duas parcerias minhas com a Tereza no disco, né? Senhora das Águas e Saudade de Você, e ela também curtiu de botar esse tema instrumental no disco, que é uma música só minha, né? E aí a gente conseguiu fazer um arranjo legal, com uma base cheia, né? Com violão de sete cordas, cavaquinho, percussão, os três sopros, né? Como eu falei. Então, esse registro, é como você falou, o registro ao vivo é legal para você ver as pessoas tocando ali ao vivo, né? Mas é uma adaptação para um grupo menor. Essa versão de estúdio aí é uma versão mais rica, assim, né? Mais elaborada e tem essas partes que são arranjadas mesmo, que ficaram, assim, eu sou bastante orgulhoso, assim, bastante satisfeito, né, do resultado, mesmo 18 anos depois. Acho que é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma pergunta, Professor. Ô, João, prazer estar te conhecer, assim, não sei se prazer. você consegue me ver. Obrigado pelo seu Consigo. tempo, Aqui, ó, tá vendo? obrigado pelo seu tempo, né, de se disponibilizar a participar dessa aula. Essa é uma aula de filosofia da música, com um curso de filosofia. Então, apesar, como disse o Ângelo, a gente tem músicos aqui na turma, mas, digamos assim, o interesse principal desse curso é na filosofia da música. E aí a pergunta que Sim. eu
faço é um pouco em relação a como você reflete a sua obra, a sua composição, nesse sentido que você disse das ideias musicais, né? Que tipo de sentido você, numa reflexão ainda que pessoal, né? Você vê nessas ideias? Caminha para qual dos sentidos? O sentido mais da racionalização ou o sentido mais do afeto? Isso vai ajudar a gente a refletir um pouco depois sobre esse exemplo da sua obra. Professor, eu posso ir para a parte da filosofia na minha apresentação agora? Deixa eu só Sim, ele diz, tem sim. comentar, que aí a gente faz o gancho. Tá, pode ir. Então, você está falando mais assim em relação à criação, à composição, né? Isso. Essa questão da composição, ela tem um mistério, né? Tem, cada um fala uma coisa, é a intuição, é uma inspiração, é um espírito que baixa, né? Tem muita discussão, né, em relação a isso, se é racional, se não é racional. Tem um livro do David Byrne, que foi do Talking Heads, né? Que eu acho que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu concordei, assim, quando eu li, que é o seguinte, ele fala assim, a composição, ela é mental, mas ela não é exatamente racional. Você vai tendo ideias e você vai juntando uma ideia na outra, mais ou menos, né? E você vai tendo impulsos ali, né, que não são às vezes planejados, né, assim, premeditados. Então, eu acho que tem duas, como se fossem duas coordenadas assim. Tem uma coordenada que é mais racional, que é relativa ao que você estudou ou que você já ouviu e tocou, né? E tem uma coordenada que é mais desse cérebro não racional, eu diria, né? Que vai te dando sei lá, por exemplo, eu acho assim, você desenvolve um motivo, né? O pam, bam, 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 é um motivo que o Beethoven faz um número inteiro, né? Um primeiro movimento inteiro de uma sinfonia em cima, basicamente, de um motivo e de desdobramento dele. Mas esse desdobramento, né? Ele é um pouco mais elaborado, talvez, né? Então, eu acho que essas duas forças, assim, elas andam juntas, assim, né? E eu acredito muito, assim, tem uma coisa da intuição e tal, mas eu acredito muito num compositor assim que trabalha com ideias musicais. E eu acho que um compositor assim que a gente pode sempre citar em relação a isso, para mim seria o Tom Jobim, que para mim eu vejo as músicas dele, eu acho fácil de identificar quais são as ideias musicais que ele usou, como samba de uma nota só, fotografia, enfim. Ele tem, às vezes, processos que ele repete, mecanismos que ele repete em relação à harmonia, à modulação, que você vai, essa música aqui tem uma coisa parecida com aquela e tal. Tem coisas que são um pouco métodos também, né? Formas que ele foi usando, mas que tem sempre a coisa, eu acho que da ideia musical. A ideia musical, o motivo musical desenvolvido e elaborado. Obrigado. Beleza. E agora, bem rapidinho, Ângelo. Ah, E como não, você vê, não tem problema. João, a especificidade do choro? Por exemplo, o Ângelo mencionou, né, a conversa entre os instrumentos. Como você refletiria bem rapidamente assim sobre a especificidade do choro? Então, o choro ele é considerado a primeira música instrumental brasileira. Muita gente considera que o choro é a primeira música instrumental brasileira. E o choro, eu acho que ele vem muito das partituras europeias, das danças europeias como a polca, com os ritmos que estavam sendo tocados e dançados no Brasil daquele momento. O Ângelo, acho que citou aí, né, o Ernesto Nazaré. O Ernesto Nazaré, ele tem valsas que parecem muito assim, as valsas do Chopin, coisa assim mais de salão, mais erudito. E ao mesmo tempo ele tem músicas como Apanhei-te Cavaquinho, que é um choro machichado, que tem essa estrutura de melodia e de harmonia mais europeia, mas que tem uma rítmica já mais brasileira ou afro-brasileira.
Então, eu acho que o choro ele tem isso. Ele é um jeito brasileiro de tocar essas partituras que chegavam da Europa e que tinha a ver com o jeito que as pessoas dançavam, o jeito que as pessoas tocavam percussão, tocavam tambor, entendeu? Então ele é meio que um cruzamento mesmo, né? Eu acho dessas duas culturas. Ele é a polca, em alguns lugares, sei lá, a polca virou o reggae, virou o ska, né? Aqui a polca acabou virando o machixe, que virou o choro, que virou o samba. E Legal. assim, choro tem uma coisa assim que ele não é. O jazz, por exemplo, tem uma coisa que ele começa assim mais um tema e tal, e o jazz vira uma coisa muito do improviso. Às vezes é só um pretexto para se improvisar. O choro, ele tem uma coisa de improviso, mas ele tem mais, eu acho que é a interpretação, na sua essência, no seu fundamento, né? Um jeito de tocar aquilo ali que é mais ou menos aquele tema, só que uma notinha a mais ou a menos, o ritmo muito balançar, que nem tipo o João Gilberto cantando, entendeu? Vai para frente, vai para trás. Então, tem isso. Ele tem choro que é mais samba, tem choro que é mais valsa, tem choro que é mais machixe, tem choro que é mais polca mesmo, né? Então, ele é um pouco um jeito de tocar, um jeito brasileiro de fazer música instrumental, que é muito antigo, né? A gente vê ali o Chiquinha Gonzaga é de 1847, Calada é de 1848, quase 200 anos, né? Mas que é presente, né? Que as pessoas tocam, que está até hoje aí e que influenciou muito tudo que veio depois, né? Então, beleza. Bom, aí tem a partitura, né? Depois, para quem. Vamos voltar lá para a apresentação, que agora eu vou falar sobre o choro, né? Porque o João já falou algumas coisas aqui, mas coisas que eu iria falar. Aí, João, você vai me ajudando aí, tá? Tá, Se eu falar alguma besteira, por favor, desfale. tá bom. É, eu vou aqui vou dar uns freeze aqui, tá? Para vocês não verem eu tô com o dedo aqui, né? E enquanto isso, bom, é, eu posso começar do começo mesmo, né? Oi, só com um tempo para não Tá, passar. vai me dizendo aí. Vou falar sobre a parte filosófica, em alguns, rapidinho. Tá, ok. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos ver aqui, que eu falei que eu ia começar do fim, vai voltar de volta ao começo, né? Como diz a canção, de volta ao começo. É, Então aqui a gente chama, aqui é a introdução, né? Também chamado como chorinho, gênero musical genuinamente brasileiro, surgiu no Rio de Janeiro por volta de 1970. Como o João falou, não era considerado um gênero musical, mas uma forma de tocar, né? Uma forma de executar, né? É, teve diretamente, então com isso ela está relacionada diretamente com os intérpretes, né, dos músicos da época, como cada um tocava, então cada um tinha, né, e as danças, cada um tinha o seu jeito de tocar, então tinha essa múltipla, né, variedade do choro. E também as danças, né, como o João comentou. Você tem aqui, por exemplo, a quadrilha, o Scottish, que virou shot, né, a mazurca e a valsa, influências da música africana como o lungu. Eu falo para o João, né? Mas a gente, por exemplo, eu falei para ele assim, a gente conversando, eu falei, a gente não precisa de copiar a música dos gringos, né? Porque a gente tem a nossa própria música, né? Aí ele me respondeu, que eu botei aqui, João, que você me falou. Mas o choro é uma espécie de polca, versão de polca brasileira, versão brasileira da polca, transformada. Isso aí foi palavra do João, tá? Aí eu achei, eu pus depois. Viu, João? Copiei da nossa conversa. E aí eu falei, então, eu mudei a minha ideia, que a minha ideia era a gente não precisa copiar música dos gringos, porque nós temos a nossa música. Não, minha ideia é assim, como a gente pode transformar as músicas do gringo em nossa? Como a gente pode se apoderar da nossa, né? Uma coisa
vamos nos apoderar e vamos fazer a nossa, como aconteceu com o choro, que o João acabou me falar aqui, ó. É uma versão da brasileira polca, transformada, entendeu? Então vamos lá. A origem do nome, choro, pode ser de chorar, né? A música geralmente tem uma conotação melancólica. Também tem a ver com chorus, em latim, que quer dizer coral, né? Por causa dos instrumentos, né? E, exatamente, a forma que os violonistas tocavam no século XIX, aquela coisa meio chorosa, entendeu? Talvez, mas é incerto isso aí, né? Aqui tem, eu coloquei aqui um lugar peculiar na tradição estética, porque ele é ao mesmo tempo erudito e popular, formal e improvisado, coletivo e individual, entendeu? Esse dá ao choro um, um lugar peculiar na tradição estética da música brasileira. A estrutura formal complexa, como o João já falou, né, tem contrapontos, improvisos, modulações, virtuosismo técnico, é uma das características marcantes. Cara, eu fico imaginando a pessoa tocando aquele piccolo. Como é que a pessoa toca aquilo, né? Mas enfim, né? Posso dar É um um gênero... parte aqui, rapidinho? Oi? Ah, Fala de novo aí. Antes, Oi. posso dar só uma parte aqui rapidinho? Imagina, tem todo o direito. Você está falando da estrutura formal complexa. Eu diria que o choro, assim, essa parte europeia, ela tem uma influência grande assim da música do período clássico mesmo, tipo assim, Uhum. Mozart, Beethoven, mais do que a música clássica da época mesmo, que seria mais romântica e tal. Seria assim o final do clássico, assim, em termos de melodia, de harmonia. Tem a ver com um pouco o que você está falando aí. Legal, porque a gente estudou, né? Nós estudamos aqui a época romântica, a música romântica, né? E o clássico também. A gente estudou, é legal isso também, saber disso. É, O, o Ernesto Nazaré tem essa coisa de valsa ser um pouco mais romântica, assim, mais Chopin, mas quando ele faz os shows mais dançados, é um pouco mais harmonia, enfim, é um pouco mais como a música clássica, assim, um pouco mais simples, assim, dentro dessa complexidade erudita, né? daí o teu choro ser dançante, né? Porque ele é um machixe também, né? Você falou que é um choro machixe. Eu sinto vontade de dançar quando eu ouço João Teimoso, né? Alguns É, choros, esse aí é bem balançado, bem animado mesmo. tipo, eu ouço Odeon, não dá vontade de dançar, mas o João Teimoso me dá vontade de dançar, entendeu? Mas, de repente, tem versões de Odeon que vão ser mais Opa, também. tá. Aqui eu vou passar rapidamente só as pessoas, né? Então, aqui, João, isso aqui eu fiz uma lista, depois submeti ao João, ele concordou. Chiquinha Gonzaga, que eu super admiro, que é uma mulher pioneira à frente séculos à frente né? É uma maravilha e muita gente não. Aqui não vai dar tempo da gente ouvir, né? Ou se o professor deixar, mas não. Quero ouvir? Não, mas não dá tempo, né, professor? O problema é que já faço. Tá? Tem mais coisas, né, para falar, e a gente precisa. Eu posso mostrar alguns. Pode muito, pode. Vou mostrar esse aqui que o João comentou, Corta-Jaca. Esse cara é legal. Ele acho que é gaúcho, um pianista gaúcho. Eu não conhecia ele. Descobri. Olha que maravilha, que peça maravilhosa. Eu acho que o Gonzaga demais, cara. A mulher é. Nossa, demora um pouquinho para abrir, né? Porque é YouTube. É, minutos eu tenho. Nossa, nossa, não tem. Já. Mas o Vou botar um pouquinho, será que é aqui dentro? Não, melhor não mexer, né?
É muito bom. Vou interromper, voltar. Aí tem, bom, foi esse, né? Ernesto Nazaré, né? Tem o Odeon, o Brejeiro e Apanhei de Cavaquinho, que o João falou. Ele é compositor e pianista que uniu o machixe, o danças populares de sua época, com a música erudita e foi um dos pioneiros do choro. Isso aí foi a definição que o próprio João me deu. Aí tem o Yamadu Costa, mas a gente não tem tempo de ouvir. Pixinguinha, né? Todo mundo conhece. Carinhoso, né? Acho que a maioria das pessoas conhece. Da música. Aí tem aqui, perdão. Lamentos e 1-0. Eu peguei as três obras, entendeu? Não peguei muitas. Aqui essa gravação é linda, que é Marisa Monte com o Paulinho da Viola. Coisa mais linda. Mas também por falta de tempo eu não vou mostrar para vocês. Jacó do Bandolim, maravilhoso também. Noites Cariocas e Doce de Coco e Assanhado. Essa que eu botei. Aqui eu coloquei o Noites Cariocas também. Mas aí a gente não tem tempo. Valdir Azevedo, que é o autor de Brasileirinho, todo mundo conhece, né? Delicado, Pedacinho do Céu. E aqui é um vídeo dele. E aqui é a parte da filosofia. Dá tempo, não? É, então sim, eu fiz assim, segundo alguns filósofos assim que eu mais me interesso, né? Que é o Kant. O Kant fala o belo como resultado de jogo livre entre a imaginação e o entendimento, né? Depois tem uma tensão no choro, né, que é exatamente a exigência da técnica, domínio do contraponto, da harmonia, do fraseado e a liberdade da improvisação, né? Então existe essa tensão entre a técnica e a improvisação, que seria a liberdade, vamos dizer assim. A experiência kantiana da estética, na ótica kantiana, seria não só prazer emocional, mas prazer intelectual. Isso eu concordo plenamente, porque quando eu ouço choro, eu tenho um prazer emocional e intelectual. Não sei se vocês têm, mas eu tenho. Isso para mim é totalmente verdadeiro. Schopenhauer já tem a questão da melancolia, né? O choro tem a parte melancólica, a parte alegre, né? Então tem essa dualidade, né? Da tristeza com alegria, né? O próprio nome, né, choro, já tem uma coisa né, coisa de toda a vida é sofrimento, né? É, a dor e a alegria, a resignação, impulso criador, né? Então, nesse sentido, o choro seria uma espécie de tradução estética da condição humana em sua contradição essencial. Às vezes, ora está alegre, ora está triste, né? A realização plena do choro se dá em uma roda de choro, né? Então, tem uma não é apenas a expressão individual, mas também tem o coletivo, né? Que é a coisa de alguns gêneros musicais, por exemplo do samba que eu falei sem querer. Isso aqui eu coloquei uma viagem minha, tá, gente?
aproximação à concepção hegeliana, porque como Schopenhauer e Hegel não se davam bem, né? Tinha isso. Se aproxima da a arte é a exposição sensível da verdade, né? Então, nesse sentido, a roda de choro, vista como prática comunitária, pode ser pensada como a chave de expressão coletiva da cultura, se aproximando na ótica hegeliana, né? Na ótica de Nietzsche, tem aí, isso é muito interessante, essa aí também gostei muito, que é a questão do apolíneo dionisíaco, né? O apolíneo seria a forma, a medida, a clareza dionisíaco, êxtase, ritmo, fusão coletiva, né? Então, o choro pode ser considerado, pode ser visto como a síntese entre o apolíneo e o dionisíaco, né? Dentro da ótica nietzschiana. A disciplina formal herdada da tradição europeia versus a improvisação, a energia rítmica, a intensividade da coletiva da roda, né? O aspecto apolíneo, a tradição europeia e o aspecto dionisíaco, a improvisação, a energia rítmica, a intensidade coletiva na roda de choro. Aqui o fenômeno estético do choro e o modo de ser brasileiro. Nietzsche afirma que em O Nascimento da Tragédia que somente como fenômeno estético que a existência e o mundo se justificam eternamente. O choro pode ser visto dentro dessa concepção como um fenômeno estético que justifica e dá forma ao modo de ser brasileiro, mistura, diálogo, invenção e vitalidade. Eu concordo plenamente com isso, né? Quer dizer, isso é uma coisa que né, é impossível não reconhecer no choro um símbolo estético da cultura brasileira. É mais que um gênero, o choro é um gesto cultural, um modo de criar que reflete a identidade brasileira. É aquilo daí veio o título da minha apresentação, né? Aí vem outros filósofos mais modernos, né? Que aí a gente nem estudou, eu acho, né? Gadamer, ele fala do a verdade e método. O choro é um típico exemplo do caráter processual, né? Da arte, da obra de arte. A partitura existe, mas toda vez que ela é executada, ela gera uma nova obra de arte, né? Seria mais ou menos isso. É efêmera, né? Então não tem aquela obra de arte fixa, né? É uma obra de arte que varia, né? É uma concepção mais. E a Lydia Gore fala que a noção de obra musical como construção histórica, questionando a ideia de fixidez. O choro como prática musical se realiza sobretudo na improvisação e ilustra bem esse argumento, ou seja, dando uma visão mais histórica, né? Construção histórica, aqui já de 1992 ela fala isso, que acho que para mim faz sentido também. E aí vai, e vamos para o final. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, João, né? Obrigado, gostei muito de participar. Pô, foi incrível, cara. Realmente foi incrível. Aliás, eu falo, eu já falei com o João, eu sou chat, né? Sou chat de carteirinha dele, da Teresa Cristina. Então, adoro eu tenho vários CDs dele, aliás, que ele já autografou para mim tudo, entendeu? E sou super fã dele. Eu falo assim, o João postou, eu dou like no Instagram, entendeu? Né? E eles fazem um trabalho maravilhoso, gente, lá no Rio, né? O pessoal do samba, eles renasceram a Lapa, trouxeram de volta o samba, o choro, a roda de samba, né? Todo esse movimento. A Tereza Cristina foi a rainha das lives durante a Covid, porque ela, para sobreviver àquela loucura, ganhou o título de rainha das lives. Todo dia ela fazia uma live, né? Então, João, muito obrigado, né? E alguma pergunta para finalizar? Ah, eu tenho uma pergunta, mas aí não dá tempo. Mas aí eu pergunto para gente. Então, uma pergunta rápida, que tem mais apresentações? Só por isso, João. Tem umas 3 pessoas para apresentar depois de mim, 3 ou 4. Claro, claro, tudo certo. Na verdade, eu queria comentar que é interessante escrever o choro. Nesses dias agora eu tenho acompanhado bastante a movimentação no centro de Floripa, Exato. com várias cantoras de samba mostrando a beleza que é o samba no Brasil. Uhum. E também me remete também à questão que o choro ele faz muito essa união com o carimbó, com o shot, com o retumbão, e faz com que a gente entenda como a beleza cultural musical brasileira é riquíssima em todos os seus ritmos e canções.
Próximo projeto que eu já falei com o João, ele aceitou, é trazê-lo para a roda de choro da UFSC. Eu vou falar com a Secart para ver se ela consegue, como a gente faz para trazer o João para participar de uma dessas rodas de choro aqui que a gente tem na Vai ser igrejinha. um prazer, Ele falou que topa, né? com Então, certeza. assim que acabar essa confusão de final de semestre, eu vou lá na Secart para falar com a diretora para ver como é que eu faço para trazer o João. Vai ser uma honra nossa, Entendeu? João. Muito obrigado, tá? Obrigado, Pela cara. sua Ó, participação. depois eu te mando, eu vou colocar no YouTube, eu mando o link para vocês. Tá bom? Maravilha, gente. Obrigado aí. Um Tá abraço aí bom. em tudo. Abraço, brigadão. Gente, quem Falou, quiser valeu. um pouco, mas ainda tem tempinho para apresentar uma.